E agora vamos bater um papo com os nossos comentaristas, falar do Botafogo, que joga na próxima segunda-feira contra o São José. O Belo que está bem próximo da classificação para a próxima fase. Vamos ver se dessa vez a equipe consegue o acesso. Estou aqui com a Mauri Aquino. Júlio, boa tarde, bem-vindos. Aproveitar, falei ontem, Mauri, obrigado pelos 15 dias que você ficou aqui à frente do Correio Esporte. Eu estava assistindo. Estava assistindo, você assistiu, né? Pronto, obrigado pela tua participação aqui, ficou à frente do programa. Mas vamos falar de Botafogo, começar logo aqui com o Júlio. Fazia tempo que eu não falava com você, meu amigo. Bem-vindo. Né? Boa tarde, né? Boa tarde. O que esperar desse Botafogo, essa semana aí do Botafogo, para esse jogo contra o São José, Júlio? Pois é, Serginho e o pessoal que está nos vendo aí na TV Correio, o Botafogo vem embalado, né, com essa vitória aí contra o Manaus, realmente, mas tem que ficar de olho agora, porque o São José é um time um pouco mais qualificado do que os dois últimos adversários que o Botafogo teve, né, o Manaus e o Altos. Então, ali embaixo da tabela, então a realidade agora é outra, vai pegar um time que está ali também brigando por classificação para a próxima fase da Série C. Tem que ficar de olho, realmente, não pode deixar acontecer o que aconteceu contra o Manaus, que o Manaus realmente dominou no começo do jogo, sufocou mesmo, né, a saída de bola do Botafogo, ficou marcando em cima ali. Fez o que o Botafogo deveria fazer como um time jogando em casa, né, propor o jogo, como fala, ir para cima mesmo. E o São José, que perdeu o seu principal artilheiro, o Silas, né, que tem 8 gols, tá ali quase no topo da artilharia da Série C, foi para o Atlético Goianiense disputar a Série B, mas tem um jogador também que o Botafogo acho que tem que ficar de olho, que é o Tylon, é um meia ali pela esquerda. Ele tá fazendo alguns gols aí nesses últimos jogos e tá suprindo um pouco essa ausência do Silas, né? O Botafogo tem que ficar de olho, é um adversário forte, um adversário que pode endurecer mais para eles. E eu acho também que o Botafogo não pode ficar esperando, né, Mauri? Tem que ir para cima logo, garantir a classificação para ficar tranquilo. Acho que o resto, né, dessa primeira fase, né? Pois é, boa tarde, Serginho, boa tarde, Júlia, todos que nos acompanham. Mas tudo depende muito do que acontece no final de semana, né? Botafogo fecha a rodada, né? É aquele último jogo da 16ª rodada. Então você vai ter aí no mínimo 8 partidas aí, já você entrar em campo, meio que 6, 7 partidas, sabendo o que rolou. E dentro desse bloco de partidas aí, tem jogos importantes, jogos dentro do grupo, ali dentro daquela turma ali do G8. Como o Júlio falou, o São José, de fato, é um adversário bem mais complicado do que os últimos times que o Botafogo tem enfrentado. Porém, o Botafogo também vive um momento muito bem melhor, né? Eu acho que 3 vitórias seguidas. É até redundante falar, mas o Botafogo tem não só, não é a vitória contra o Paysandu foi uma vitória muito mais na garra, na determinação do time ali nos minutos finais. Mas as duas últimas vitórias a gente vê um Botafogo na crescente tática principalmente, né? Eu acho que é o mais importante, né? O Felipe Surian, enfim, volta, né? Ele que teve isso no início da temporada, no início da temporada, quando eu falo, da Série C. Da Série C, né? Da era Felipe Surian no Botafogo, que foi o Campeonato Brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro. Então o Botafogo teve isso, depois deu uma caída, né? Perdeu ali um pouco do prumo, muitos empates, né? Alguma derrota, né? Perdeu a sua invencibilidade, mas agora o Botafogo começa a crescer no momento que parece ser o momento correto, no momento certo. Então, eu acho que é mais uma semana, mais um tempo de preparação. Acho que todo o treinador pede muito isso, né? E o calendário da CBF é montado para que a Série C tenha essa tranquilidade, Série C e Série D tenha essa tranquilidade e que também eles tenham um tempo maior, né? Porque se você fizer como Série B e Série A jogar a cada 4 dias, o campeonato se encerraria já agora, em julho, né? E aí você passaria muito mais tempo sem fazer nada, né? São muitos clubes parados aí durante uma boa parte do ano. Então acho que isso é importante pontuar também. Mas, voltando a falar do jogo, é um jogo muito mais complicado? De fato é. Mas o Botafogo tem tudo aí. E se tiver a ajuda que teve na rodada anterior, acredito que fica muito mais fácil. Pelo menos metade dos jogos ajudaram. Ajudou. Porque o Botafogo chegou a um momento na tabela, né, nessa última partida, a poder assumir, inclusive, a vice-liderança. Ele ficou na vice-liderança por 24 horas, né? Então o Botafogo pode também, inclusive, assumir o topo da tabela no fim dessa 16ª rodada. E o que seria mais legal é distanciar a 9 pontos
do nono colocado e aí sim garantir. E esse é o cálculo. Acho que garantir o pé. É esse né? que tem que ficar de olho. Garantir os 2 pés já na próxima fase. E depois, eu estava na coletiva no final do jogo e o Pedro Magazine, vice-presidente do Botafogo, ele até falava assim: a maioria a gente está pensando agora, não dá para dizer que já está classificado, porque não está. A gente tem que manter os pés no chão. Mas, pelo que o time tem jogado e pelo que a gente tem feito, é muito complicado a gente imaginar o Botafogo fora desse G8. Então a gente está começando, primeiro, garantir essa vaga nesse G8 e depois garantir a vaga dentro dos 4 primeiros. Isso sim vale muito nessa reta final, nessa próxima fase da Série C. Porque eu me lembro, acho que foi o ano passado que o Botafogo tinha 3 jogos, precisava fazer 3 pontos, eu acho. Isso. E só fez 1, né? Ou seja, todo mundo achando também que estava com o pé na classificação. Eu vejo, esse ano está diferente. Claro, a equipe é outra, né? Exato. Pelos cálculos que eu fiz aqui, eu acho que o Botafogo garante a classificação ali, marcando 32 pontos, vamos dizer assim, entendeu? Porque o São Bernardo, que é o 9º agora, passando essa rodada, ele tem 12 pontos para disputar, só pode chegar a 34, não é? Então, você fazendo essa linha de corte aí, realmente... E como ele tem jogo, e como o São Bernardo tem confronto direto, então a conta final acaba dando isso, porque o São Bernardo acaba comendo um ponto de alguém que poderia ocupar a vaga do Botafogo. A gente pode estimar ali... A vitória garante. A gente pode estimar ali que a partir dos 32, 34 pontos, é uma margem já segura, né? E o Botafogo está com 27 agora, para chegar a 32 uma vitória, né? Eu acho que 35 garante ele no G2, pelo que a gente tem avaliado, né? Com os certeza. times jogando. Você já ia dizer G4, G4 não. Garante no G2 ali. Garante, não, aí se está no G2, está no G4, né? É básico. O G2, não. G2, um primeiro e segundo colocado. Sim, o primeiro e segundo. Desses 5 jogos aí, o Botafogo vencendo em casa, os 2... para decidir em casa o acesso. Porque o primeiro colocado, ele joga as 2 últimas em casa. Tá? O terceiro e o quarto, ele joga a última em casa. É uma condição boa, mas menos favorável do que o primeiro colocado, que tem uma condição muito melhor, né? Vai sofrer um pouquinho no início, jogando fora de casa mais vezes, contudo... Se você fizer o bom trabalho fora de casa, você vem para 2 jogos em casa, lotar o estádio, fazer festa, inflamar o torcedor, inflamar o jogador, enfim, manter a coisa quente para entrar em campo e fazer a parte dele. E, de fato, aí é acreditar que esse elenco que está hoje no Botafogo tem experiência, condução suficiente para suportar a pressão. Porque se a torcida está apoiando, está junto agora, cobrando também o sentimento de que já são 10 anos, eu preciso passar, quando passar, meu amigo, para a próxima fase, aí você vai ver esses jogadores aí vão poder presenciar uma cidade muito mais quente, né, Júlio? Sim, com certeza. Não literalmente falando, né? Também literalmente falando. Eu vou dizer uma coisa, já está em outro astral, né? E passando de fase, eu acho que vai elevar mais ainda, vai chamar mais gente para o estádio. Claro, e eu tava assistindo ao jogo em casa e é raro acontecer isso, mas na hora que o Botafogo fez aquele segundo gol, eu ouvi gritos da vizinhança. Na hora do gol do Botafogo, a gritaria. Quer dizer, a cidade está começando já a ficar de olho, né? Há pessoas que, inclusive, não vão ao estádio, mas provavelmente, numa segunda fase, né? O Botafogo deve trazer mais torcedores. Né? Esperar aquele público lá de 12, 15 mil pessoas, que é importante. Mas primeiro vamos classificar, né, Maurício? Deixar de ansiedade. E assim, para o torcedor, acho que vale também pontuar o seguinte, né? Os últimos jogos do Botafogo em casa, também tem um detalhe muito importante para se falar, são contra times que, com todo respeito, uma condição bem inferior de torcedores aqui no Nordeste, que é o caso do São José. Se vier 10 pessoas, torcedores do São José, pode ter certeza que é alguém gaúcho que está morando por aqui, que vai lá só para fazer... Eu não vou longe, não. Ano passado não jogou, a estreia do Botafogo foi Botafogo e São José. Tinha um casal. Tinha um casal e um que era lá do Rio Grande do Sul, estava lá. Pronto. Então eu já estou estimando aí que tem 10 pessoas, são 7 a mais. Quer dizer, não vai fazer diferença nenhuma. Então, a torcida do Botafogo tem um único objetivo, um único trabalho para ser feito dentro do Almeidão, que é torcer, apenas torcer. E não tem essa coisa de rivalidade, não vai ter problema nenhum. Acho que tem que fazer a parte dela como tem feito. E respeitar o torcedor adversário. O torcedor tem feito um bom trabalho. Valeu, Amaury e Júlio, obrigado pela participação. Valeu. Sempre é um prazer estar por aqui. Júlio tá bom, né? Caminhando. Você tava dando tapa aí, eu disse, porra, então. Mas se botou uma placa, uma tapinha, não faz mal, né? Não, tá tranquilo, bichinho. Vamos embora.